Meus equilibrados, morreu nesta quinta-feira, dia 3, o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira. Sem dúvida, uma das figuras e vozes mais marcantes da história da nossa comunicação. Cid nos deixou aos 97 anos. E claro, como jornalista e comunicador, é impossível passar em branco sem falar um pouco dessa figura tão importante e que nos marcou tanto na comunicação, na televisão e principalmente com aquela voz ímpar que ele tinha, aquele tom sensacional, inclusive muito usado para falar da Bíblia Sagrada. Ele gravou a Bíblia, né? Vamos falar disso. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Cid Moreira estava internado no Hospital Santa Teresa desde o início de setembro, quando teve uma crise renal crônica muito forte. Durante todo esse tempo ele lutou, mas nessa quinta, às 8 horas da manhã, ele morreu de falência múltipla dos órgãos. Bem, o jornalista iniciou sua carreira na rádio em 1944, depois de ser descoberto por um amigo que o incentivou a fazer um teste de locução na rádio difusora de Taubaté. Agora imagine esse amigo, falou: rapaz, você tem a voz boa, viu? Você tem uma voz diferenciada, tenta a rádio. E desde então não parou mais. Gravou comerciais de televisão, trabalhou na Rádio Bandeirantes, fez muita publicidade, até que em 1951 mudou para o Rio de Janeiro e foi ali que iniciou as suas primeiras experiências com televisão. A moçadinha de hoje em dia, esses jovens aí, talvez nem pegaram o Cid Moreira trabalhando, né? Talvez já pegou ele aposentado. Mas eu assisti muito Jornal Nacional com ele, claro, pequeno, né? E fantástico demais. E muita Bíblia escutando através da voz dele. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. É impossível a gente não estar nesse momento com esse luto, porque realmente o que ele entregou pra gente foi um jornalismo que a gente não vê mais. Um jornalismo imparcial, de qualidade e muito bem apresentado, né? Durante 26 anos, o Cid Moreira foi o principal apresentador do jornal mais importante do país, que foi o Jornal Nacional. E a minha avó, que já está no Senhor, deve estar dando as boas-vindas pro Cid Moreira nesse momento aí. Ela falava boa noite pro Cid Moreira. Falou pro William Bonner agora, e foi o Cid que estabeleceu essa coisa do boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E é impressionante que a geração do digital hoje não vai entender, mas a relação que os nossos pais e os nossos avós tinham com a televisão era muito profunda, era de grande respeito, inclusive. E quando o jornalista ali, o apresentador, o âncora, né, ele terminava ou começava o seu jornal, sempre vinha boa noite. A galera do lado de cá respondia boa noite. Você fala, bicho, o Nico falava com a televisão? Cara, falava e falava muito. E uma das coisas que mais me marcou do Cid Moreira, numa boa, foi o entretenimento. Por mais que ele fosse um jornalista muito sério e um grande narrador bíblico, muito espiritual, ele fez o quadro do Mr. M. Ele que apresentava um quadro americano, que veio pro Brasil e explodiu de audiência. Isso foi ali em 98, 99. Eu ainda não era crente, não frequentava a igreja, não tinha culto domingo à noite, eu ficava em casa. Então, eu não perdi o Fantástico. E na hora que vinha o Mr. M, cara, aquilo era muito bom, era doideira, assim, tipo assim, parava tudo, todo mundo tinha que assistir, porque na segunda de manhã, a conversa da moçada, você viu o Mr. M ontem? Você viu? E a gente na escola ficava conversando do que aconteceu no Fantástico. Mr. M sabe, Mr. M revela. E assim, a gente brinca muito hoje em dia, né? A questão do futebol, a narração do homem, a narração da mulher. Tem até memes aí de um lance que a mulher narra meio ruim e pega um outro narrador incrível falando um negócio sensacional. Você fala, olha a comparação e tal. Mas a verdade é que a narração e o storytelling bem contado muda qualquer cena, muda qualquer imagem. Quando a gente pensa assim, nos quadros apresentados pelo Fantástico, quando era o Cid narrando, qualquer coisa que fosse falado pela voz do Cid, meu irmão, dava um tom de cara, tá maneiro, é importante, vai ser legal. Não tinha como você escutar a voz do Cid Moreira e achar que é algo comum. Ah, não é uma coisa normal. Hoje tem muitos grandes narradores, tem muitos grandes dubladores, sem dúvida, mas a voz dele é, assim, é incrível. É bem verdade que poucas pessoas faziam com excelência a imitação dele, porque a voz dele era muito difícil, né? Igual o Silvio Santos, que todo mundo brinca, imita e tal. A voz do Cid era um pouco mais difícil de pegar, né? Porque realmente era uma voz muito rara. E eu acho que o último grande marco dele, no sentido de algo que viralizou, podemos chamar assim, foi na Copa do Mundo, quando ele começa a falar da bola Jabulani, né? Que ele fala Jabulani, Jabulani. Cara, é muito bom, é muito bom. É, Jabulani.
Jabulani. Jabulani, hein? Olha, sem dúvida, o ano de 2024 vai ficar marcado para a história da comunicação, porque a gente perdeu simplesmente o Silvio Santos e o Cid Moreira. Se a gente tá falando de prateleira de cima, esses dois estão aqui, ó. Para outros alcançarem essa prateleira são pouquíssimos. Não tem. Vivo hoje, infelizmente, essa é a grande verdade. Já não tem. Talvez quem possa visitar essa prateleira aqui seja o Chacrinha, que já também não tá, o Jô Soares, que também não tá, né? Uma Hebe Camargo também não tá. Então, realmente, a gente está vivendo um período de transição. Que Deus nos abençoe na comunicação e levante grandes nomes e grandes comunicações. Mas esse ano está marcado com um luto muito grande da televisão, do rádio, né, da comunicação como um todo, porque Silvio Santos e Cid Moreira foram duas baixas que a gente teve que, meu Deus do céu. Bem, eu trabalho muito com a minha voz, né? Até um podcast esses dias eu tive que fazer rouco, eu fiquei tão triste com isso, mas o conteúdo era muito bom. Aliás, eu vou botar o link do Lagocast aqui para você conhecer, caso você ainda não seja inscrito lá, viu? Tem muita gente aqui, centenas e centenas, tem milhares, você bem exato, milhares de pessoas que são inscritas aqui no canal e ainda não são inscritas lá no Lagocast. Eu vou deixar o link na descrição para você ver um outro lado meu, mais bate-papo, entrevista, troca de ideia, assuntos edificantes, muito legais. E cara, o Cid tá nessa influência, não tem como, porque a voz dele, o tom, a maneira que ele brincava, né, com as emoções usando a voz, é uma parada que todo comunicador precisa estudar. É impossível você querer ser um grande comunicador e ignorar a história de Cid Moreira. Até para nós que pregamos a palavra de Deus, vendo como que ele falava, usava as expressões, sabia o tom na parte certa de cada versículo, aquilo é muito legal. Aquilo traz a imersão para quem está te ouvindo. Então, saber usar bem a voz é uma ferramenta que vai fazer toda a diferença na vida de qualquer pessoa que queira se comunicar melhor. E sem dúvida eu explico isso com muita clareza na nossa jornada Pregue Bem. Se você quer se transformar num grande pregador da palavra, aumentar a sua capacidade de entender a homilética, a hermenêutica, interpretações bíblicas, montar um sermão, falar em público, participe da nossa jornada, que quem está fazendo está nos dando feedbacks maravilhosos. Agora, francamente, perdemos o Cid, mas ele se foi com 97 anos. Que privilégio para ele, para sua casa, para sua família. Quantas pessoas tiveram uma partida drástica no auge da sua vida, no auge, ainda tanta coisa para fazer, né? Agora o Cid entregou tudo que ele podia, fez tudo que ele pôde, sempre com muita dignidade, não se envolvendo em escândalos, não se envolvendo em baixarias, sempre ali com muita retidão, muita hombridade. Um grande exemplo para nós como comunicadores. Chegou aos 97 anos e agora, sem dúvida nenhuma, está nos braços do nosso Senhor, está lá descansando na glória que ele fez o que ele podia fazer aqui nessa terra. Bem, se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que Deus te abençoe, tá bom? Fique por aqui que tem muitos outros vídeos para você assistir, tá bom? Sempre que uma grande personalidade parte, eu tento de alguma maneira aqui, de forma simples, trazer essa reflexão pra gente, sempre com essa perspectiva de fé equilibrada, pra gente poder entender um pouquinho mais de alguém que se foi e também entendendo a nossa posição nesse cenário todo, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.